Oi, minha filha, como vocês estão? Tem coisa na vida da gente que fica guardada tão no fundo do peito que parece que vai doer menos se a gente não mexer. Mas não é verdade. Dói do mesmo jeito, só que por dentro, onde ninguém vê. Hoje eu vou te contar uma história que é minha, mas que também é de tantas mulheres da minha geração que a gente nem sabe contar direito. É sobre o dia em que uma menina de cabelo cortado rente, pé rachado de andar descalço e barriga roncando de fome, teve que escolher entre continuar sendo criança ou salvar a família inteira. Eu sou a Carmen. Moro numa casinha simples, mas honesta, e quando olho no espelho vejo uma senhora de idade que já viu muita coisa nesse mundo. Mas sabe o que é estranho? Por dentro, eu ainda sou aquela menina pequenininha que ficava de pé na beira do fogão a lenha, mexendo a polenta para não grudar, enquanto minha mãe saía para lavar roupa na casa dos outros. Ainda sinto o cheiro da fumaça entrando pelos buracos do telhado de sapé. Ainda ouço o barulho do pilão batendo lá fora. Ainda sinto o gosto amargo da chicória que a gente comia. E você me diz seu nome e sua idade. Eu amo saber sobre cada um de vocês. Eu nasci lá no interior de Minas Gerais, numa época que o mundo era diferente, minha filha. Não tinha luz elétrica na nossa região, não tinha asfalto, não tinha nada dessas coisas que hoje a gente acha que é normal. A vida era dura, mas a gente nem sabia direito que existia vida mole. Então ia levando. Meu pai era um homem bom, trabalhador, desses que saía de madrugada e voltava quando já era noite, com a camisa molhada de suor e as mãos calejadas de tanto pegar em enxada. Ele trabalhava de meeiro numa fazenda, cuidando de roça alheia para poder plantar um pedacinho pra gente. A gente morava numa casinha de pau a pique, com chão de terra que minha mãe varria todo dia com vassourinha de capim. Tinha 3 cômodos só: a cozinha com o fogão a lenha feito de barro, o quarto onde dormia todo mundo junto em esteiras e uns colchões de palha de milho, e uma salinha pequenininha onde ficava a imagem de Nossa Senhora Aparecida que minha avó tinha dado para minha mãe quando ela casou. A água a gente buscava no poço, carregando lata na cabeça. A luz era de lamparina a querosene, que fazia aquela fumacinha preta e cheirava forte. E o banheiro era lá no fundo do quintal, uma casinha de tábua velha com um buraco no chão. Nós éramos 7 irmãos. 7 crianças na mesma casa pequenininha, dividindo tudo: roupa, sapato quando tinha, prato, coberta. Eu era a do meio, nem a mais velha para mandar, nem a caçula para ser mimada. Era aquela que ajudava em tudo, mas que ninguém reparava muito. Acordava cedo para buscar lenha no mato, lavava prato no balde, cuidava dos menores, ia buscar água, ajudava a mãe a estender roupa no varal de arame. Minha mãe dizia que eu era de confiança, que ela podia deixar as coisas comigo, que eu não fazia corpo mole. Teve um dia, eu ainda era bem pequenininha, que meu pai não voltou do trabalho na hora de costume. O sol foi se pondo, foi ficando aquele roxo bonito no céu, depois escureceu de vez e nada dele chegar. Minha mãe começou a andar de um lado para o outro, olhando para a estrada de terra, limpando as mãos no avental sem parar. A gente estava tudo sentado no chão de terra, quietinho, sentindo que alguma coisa ruim tinha acontecido, mas sem entender direito o quê. Foi quase meia-noite quando bateram no portãozinho de madeira. Era o compadre Zé, que trabalhava na mesma fazenda que meu pai. Ele estava com o chapéu na mão, a cabeça baixa, e nem precisou falar nada. Minha mãe entendeu só de olhar para a cara dele. Ela se agarrou no batente da porta e soltou um gemido tão fundo, tão cheio de dor, que eu sinto até hoje quando fecho os olhos. O carro de boi tinha tombado numa descida. Meu pai tinha ficado preso debaixo das tábuas e da carga de milho. Quando acharam ele, já tinha partido. Simples assim. De uma hora para outra, a gente ficou sem o homem da casa, sem o ganha-pão, sem o pai que trazia as coisas para dentro de casa. O velório foi na nossa sala pequenininha. Veio gente de todo lugar, trazendo um pratinho de comida, uma palavra de consolo, uma oração. Minha mãe ficou sentada num banquinho de madeira, vestida de preto, com o bebê no colo, o caçulinha que ainda mamava no peito. E os olhos tão fundos, tão cansados, que parecia que ela tinha envelhecido 10 anos numa noite só. Eu lembro que fiquei agarrada na saia dela o tempo todo, com medo que ela também sumisse de repente.
Depois que enterraram meu pai no cemitério da vila, a vida ficou ainda mais apertada. Minha mãe teve que sair para trabalhar fora. Ela lavava roupa para os outros, passava a ferro aqueles ferros pesados de brasa, fazia faxina, colhia café na época da safra, fazia de tudo um pouco. Mas com 7 bocas para alimentar e a mais velha ainda sendo quase criança, o dinheiro nunca dava. Nunca. Teve época que a gente comia só angu com sal e dava graças a Deus. Teve dia que era só farinha com café ralo. Teve noite que eu deitei com a barriga doendo de vazia e fingia que estava dormindo para não ver minha mãe chorando baixinho na beira do fogão apagado. Ela fazia conta num caderninho velho, passando o lápis naqueles números, tentando fazer milagre de matemática para esticar o pouco que tinha. Eu cresci rápido demais, não porque quis, mas porque precisou. Com poucos anos de idade, eu já sabia acender fogo no fogão, sabia fazer comida simples, sabia trocar fralda de pano, sabia dar banho nos menores, sabia torcer roupa e estender no arame. Tinha dia que eu olhava para as outras meninas da vizinhança, brincando de boneca, correndo no terreiro, rindo à toa, e sentia uma coisa esquisita dentro de mim. Não era raiva, não era inveja exatamente. Era tipo uma tristeza mansa de saber que aquilo ali não era para mim. Minha mãe era pequenininha de corpo, magrinha, com as mãos cheias de calo e o rosto marcado de tanto sol. Mas ela era gigante por dentro. Nunca vi ela reclamar de Deus. Nunca vi ela xingar a sorte. Nunca vi ela desistir. Ela acordava de madrugada, acendia a lamparina, fazia um café ralo, molhava a cara na bacia de água fria e saía para a luta. Voltava de noite, com os pés inchados, as costas doendo, mas sempre dava um jeito de fazer a gente rir. Contava história, cantava uma modinha, fazia gracinha. Foi numa tarde de sol quente, dessas que o chão da terra racha e a poeira levanta com qualquer ventinho, que a vida da gente virou de cabeça para baixo de vez. Eu tava no quintal, estendendo roupa molhada no arame, quando ouvi o barulho de um motor vindo pela estradinha de terra. Era estranho, porque lá em casa quase não parava carro nenhum, só quando era coisa muito séria, defunto, cobrança ou autoridade. Larguei o pano de prato que estava pendurando e fui espiar pelo canto da casa. Era uma caminhonete verde escura, daquelas bem cuidadas, levantando poeira na estrada. O coração já veio na boca. Qualquer visita diferente, pra gente que era pobre, era motivo de susto. A caminhonete parou bem na frente do nosso portãozinho torto. Desceu um homem alto, de chapéu de palha, camisa de manga comprida bem passadinha, calça de tecido bom e bota de couro engraxada. Ele tinha um jeito sério, mas não era carrancudo. Era o tipo de homem que a gente sabia que tinha posses só de olhar. Cheirava a sabonete caro e fumo de cigarro de palha. Eu conhecia ele de vista. Todo mundo na região conhecia. Era o seu Antônio, dono de uma das maiores fazendas de café dali. Homem respeitado, de palavra, mas também homem duro nos negócios. Ele bateu palma na frente do portão e chamou. "Dona Lourdes, tá em casa?" Minha mãe apareceu na porta, limpando as mãos no avental desbotado, com aquela cara de susto e respeito que pobre tem quando gente importante aparece sem avisar. Ela abriu o portão, fez mesura, pediu para ele entrar. Ele entrou, tirou o chapéu, olhou em volta da nossa casinha humilde sem fazer cara feia e disse que precisava conversar com ela. Nós, os 7 irmãos, ficamos tudo amontoado na porta da cozinha, só o olho aparecendo, tentando escutar. Minha mãe mandou a gente sair, mas ninguém saiu direito. A gente ficou ali perto, de orelha em pé. Eles conversaram baixinho um tempão. Eu via minha mãe balançando a cabeça, passando a mão no rosto, mordendo o lábio. De vez em quando ela olhava para trás, para onde a gente estava, e eu via os olhos dela ficando molhados. Aí ela me chamou. "Carmen, vem cá, minha filha." Meu mundo parou. Eu não sabia o que tinha feito de errado, mas sabia que alguma coisa grande estava acontecendo. Entrei na salinha pequena com as pernas bambas, as mãos suando frio. Minha mãe estava sentada num banquinho e o seu Antônio estava em pé, com o chapéu nas mãos, me olhando de um jeito sério, mas não ruim. Foi aí que ele abriu a boca e fez a pergunta que mudou minha vida inteira.
E o que ele pediu, minha filha, foi a minha infância todinha em troca de um prato de comida para minha família. Se você gosta de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. E aproveita e me conta. Você ou alguém da sua família já passou por uma situação parecida? De ter que fazer um sacrifício grande pela família? Compartilha aqui nos comentários. Seu Antônio ficou ali parado, olhando para mim com aqueles olhos claros, desses que parecem que veem mais do que a gente quer mostrar. Ele não tinha pressa, não tinha raiva no rosto. Tinha um jeito calmo de quem já conversou com muita gente na vida e sabe esperar a resposta certa. Minha mãe estava sentada no banquinho, com as mãos entrelaçadas no colo, apertando os dedos um no outro, fazendo aquela coisa que ela fazia quando estava nervosa. Eu via a veia do pescoço dela pulsando, via o peito subindo e descendo rápido. Ela não tirava os olhos de mim. Menina, me disseram que você é trabalhadeira, começou o seu Antônio, com aquela voz grossa, mas não áspera. Disseram que você sabe cuidar de casa, que ajuda sua mãe, que não tem preguiça. É verdade? Eu não sabia se era para responder ou só balançar a cabeça. Fiquei ali parada, com o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo ia ouvir. Dei um sim baixinho, quase sem voz. E sabe ler? Ele perguntou, inclinando um pouco a cabeça. Dessa vez eu fiquei com vergonha. Eu sabia ler um pouquinho, porque o padre da comunidade, um homem bom de coração, deixava eu sentar lá no cantinho da escola quando sobrava lugar. Ele me emprestava uns livros velhos, me ensinava as letras. Mas era coisa pouca, nem escola de verdade eu tinha frequentado direito. Um pouquinho, seu moço, respondi, olhando para o chão de terra batida. Ele ficou em silêncio, pensando. Depois olhou para minha mãe e começou a falar. E foi aí que eu entendi que aquela conversa não era visita de cortesia. Era negócio. Negócio de gente grande, do tipo que muda a vida. Dona Lourdes, eu vim aqui porque ouvi falar da situação da senhora. Sei que ficou viúva, sei que tá criando essa criançada sozinha, sei que tá passando aperto. Não vim aqui para fazer caridade, não. Vim fazer uma proposta de trabalho. Ele respirou fundo, colocou o chapéu em cima da mesinha velha que a gente tinha e continuou. Minha esposa, Dona Augusta, tá doente há uns tempos. Tem um problema nas juntas, reumatismo que não melhora. Ela vive mais deitada que em pé. A gente teve uma moça que ajudava, mas ela casou, foi embora. Agora eu tô precisando de alguém de confiança para cuidar dela, para arrumar a casa, ajudar na cozinha. Alguém que fique lá na fazenda, que more lá. Minha mãe apertou mais forte as mãos, mas não falou nada. Só escutava. Em troca, eu dou casa, comida, roupa limpa e pago um salário. Esse dinheiro eu mando direto para a senhora, todo mês, certinho. Além disso, lá na fazenda tem um professor que dá aula de noite para os colonos e para os filhos dos trabalhadores. A menina pode estudar, aprender a ler direito, fazer conta. Parecia bom demais para ser verdade. E quando parece bom demais, minha filha, é porque tem um mas escondido em algum lugar. Agora tem uma condição, ele disse, e o tom da voz ficou mais sério. Se for, tem que ficar até completar a maioridade. Não posso ficar trocando gente toda hora, ensinando de novo, perdendo confiança. E visita à família é só 2 vezes por ano, em datas combinadas. Não dá para ficar indo e vindo. A fazenda fica longe, e eu preciso de alguém fixo. Aí caiu a ficha. Ele estava pedindo para eu sair de casa, para eu deixar minha mãe, meus irmãos, tudo que eu conhecia. Para eu ir morar num lugar estranho, com gente estranha, fazer serviço de gente grande sendo ainda menina. E mais, ficar lá por anos. Anos inteiros longe de casa, vendo minha família só 2 vezes por ano. Minha mãe soltou um suspiro tão fundo que parecia que ela tinha segurado o ar dentro do peito a vida inteira. Ela olhou para mim e eu vi nos olhos dela uma coisa que nunca tinha visto antes. Não era pena, não era tristeza só. Era tipo um pedido de desculpa. Como se ela tivesse falhando comigo só por precisar considerar aquilo. Seu Antônio, ela disse, e a voz saiu trêmula. Ela ainda é muito nova, muito criança ainda. Eu sei, Dona Lourdes, ele respondeu sem desviar o olhar. Eu sei. Mas a senhora e eu também sabemos que criança pobre cresce rápido.
E essa menina aqui já tá criada para trabalhar, já sabe o que é responsabilidade. Na fazenda ela vai ter teto, comida boa, roupa decente, vai poder estudar. E a senhora vai ter um dinheiro fixo entrando para cuidar dos outros. Ele não estava sendo cruel, ele estava sendo prático. E a verdade, por mais que doesse, é que ele estava certo. Criança pobre não tinha o luxo de ser só criança. A gente tinha que ser gente pequena, fazendo serviço de gente grande. Minha mãe me puxou para perto dela, segurou meu rosto com as 2 mãos. As mãos dela eram ásperas, cheias de calo, mas naquele momento eram a coisa mais macia do mundo. Carmen, escuta bem o que eu vou te dizer, ela falou, olhando fundo nos meus olhos. Eu não vou decidir por você. Você é pequena, mas você é gente. Se você disser que não quer, a gente dá um jeito. A gente sempre deu, não foi? Mas se você disser que sim, eu prometo, na frente de Deus e desse homem aqui, que cada centavo que ele mandar vai ser para melhorar a vida dos seus irmãos. Para eles estudarem. Para eles não passarem a vida inteira quebrando as costas igual eu quebrei. Ela tinha lágrimas correndo no rosto, mas a voz dela não fraquejou. Ela estava me dando uma escolha. Uma escolha impossível, mas uma escolha. Eu olhei para o seu Antônio. Ele parecia um homem sério, de palavra, não tinha cara de ruim. Mas também não tinha cara de pai. Era patrão. Eu sabia a diferença. Depois olhei para a porta da cozinha, onde meus irmãos estavam escondidos, escutando tudo. Vi o mais velho, magrelo, com a camisa remendada. Vi a do meio, de pé no chão rachado. Vi o pequeninho, chupando o dedo, com a barriguinha inchada de verme e fome. Se eu dissesse não, a vida ia continuar apertada. Muito apertada, talvez até pior. Se eu dissesse sim, eu ia perder minha infância, minha casa, minha mãe. Mas ia ganhar comida, estudo, e minha família ia ter um respiro. Era trocar eu por eles. Simples assim. E doloroso assim. Eu tinha vontade de gritar, de correr, de sumir. Mas fiquei ali, paradinha, sentindo o peso de uma decisão que nenhuma criança devia ter que tomar. E no fundo, bem no fundo, eu já sabia qual ia ser minha resposta. Tem decisão na vida que a gente toma com a boca, mas o coração fica berrando não lá dentro. Foi assim quando eu olhei para minha mãe, depois para o seu Antônio e falei, num fio de voz que mal saiu. Eu vou. Parece simples, né? 2 palavrinhas só. Mas cada letra pesava como pedra. Minha mãe fechou os olhos, respirou fundo e me puxou num abraço tão apertado que eu sentia as costelas dela nos meus ossos. Ela cheirava a sabão de coco e suor de trabalho. Cheirava a mãe. Minha menina corajosa, ela sussurrou no meu ouvido, e a voz dela estava toda embargada. Minha menina valente. Mas eu não me sentia corajosa nem valente. Me sentia pequenininha, assustada, perdida. Só que não tinha volta. A palavra já tinha saído da minha boca e virado acordo. Seu Antônio assentiu com a cabeça, satisfeito, e disse que voltava no domingo seguinte para me buscar. Ele apertou a mão da minha mãe, deu um tapinha no meu ombro, daqueles tapinhas que homem dá quando não sabe bem o que fazer, e foi embora na caminhonete verde, levantando poeira na estrada. Quando o barulho do motor sumiu longe, meus irmãos saíram todos do esconderijo, me cercaram, querendo saber o que tinha acontecido. Minha mãe mandou todo mundo sentar na beira da cama, juntou a gente ali e explicou. Disse que eu ia trabalhar numa fazenda, que ia ajudar nossa família, que ia estudar. Alguns dos pequenos não entenderam direito. A mais novinha, que gostava de dormir agarrada comigo, começou a chorar. Mas a Carmen vai embora para sempre? Ela perguntou, com aqueles olhos arregalados de susto. Não, filha, minha mãe respondeu, passando a mão na cabecinha dela. Ela vai trabalhar, mas volta para visitar a gente, e vai estar ajudando nós daqui de longe. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Eu fiquei olhando para o teto de sapé, vendo as frestas onde passava o vento, ouvindo o barulho dos grilos lá fora e a respiração dos meus irmãos. Pensei em tanta coisa que a cabeça doeu. Pensei se a dona Augusta ia ser boa comigo, se o seu Antônio ia me tratar bem, se eu ia dar conta do serviço. Pensei se eu ia sentir muita falta de casa, se minha mãe ia ficar bem sem mim, se meus irmãos iam se lembrar de mim. O
Os dias até o domingo passaram rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Minha mãe lavou e remendou as roupas que eu tinha, que eram poucas e já estavam todas gastas. Ela pegou um vestidinho que tinha sido da minha irmã mais velha, ajeitou, costurou uns retalhos, deixou apresentável. Arrumou minhas coisas numa trouxinha de pano, 2 mudas de roupa, uma combinação, um pente de madeira, o rosário que minha avó tinha me dado e um lenço branquinho que ela mesma bordou nas beiradas. "Leva isso aqui", ela disse, colocando o lenço na minha mão. "Quando bater saudade, olha para esse bordado e lembra que eu fiz cada pontinho pensando em você." Ela também me ensinou umas coisas que eu ainda não sabia direito. Como passar roupa com ferro de brasa, como fazer chá de ervas para dor, como arrumar cama de gente de posses, como falar com respeito, mas sem baixar demais a cabeça. Ela queria me preparar. Queria que eu não passasse vergonha, que eu não fosse humilhada, que eu soubesse me virar. "Carmen, escuta bem", ela disse numa dessas conversas, segurando meu queixo para eu olhar para ela. "Você vai trabalhar na casa deles, vai servir eles, mas não esquece nunca. Você não é menos que ninguém. Você é filha de gente honesta, de gente trabalhadora. Faz seu serviço bem feito, mas anda com a cabeça erguida, entendeu?" Eu entendi. E guardei aquilo no peito como se fosse reza. No sábado, minha mãe me levou na bica d'água para tomar um banho bem tomado. Ela esfregou meu cabelo com sabão de coco, pentou com cuidado, cortou as pontas tortas com a tesourinha enferrujada. Passou óleo de rícino no meu cabelo para ficar brilhoso. Cortou minhas unhas, limpou a sujeira de baixo, esfregou meus pés com pedra-pomes para tirar a casca grossa de tanto andar descalça. Era como se ela tivesse me preparando para um casamento, mas era para um trabalho, para uma despedida. No domingo de manhã, acordei com o sol ainda fraquinho, aquele solzinho dourado que entra pelas frestinhas e clareia devagar. Minha mãe já estava acordada, tinha feito um café com leite de verdade, coisa rara na nossa casa, e tinha assado um bolinho de fubá com erva doce que encheu a casa de cheiro bom. Ela queria que eu comesse bem antes de ir, queria que eu levasse aquele gosto na boca. A gente comeu em silêncio, mastigando devagar, como se a comida tivesse peso. Meus irmãos ficaram tudo em volta, olhando, alguns ainda de olho inchado de sono. O caçulinha, que ainda era bebezinho, estava no colo da minha irmã mais velha, alheio a tudo, brincando com os dedinhos. Quando escutamos o ronco da caminhonete subindo a estrada, meu estômago revirou. Minha mãe se levantou, alisou o avental, respirou fundo. Ela estava segurando as lágrimas com toda a força. Seu Antônio desceu da caminhonete, cumprimentou minha mãe, olhou para mim. "Tá pronta, menina?" Eu não estava, mas disse que sim. Minha mãe me abraçou mais uma vez, longa, apertado, como se quisesse me guardar dentro dela para sempre. Ela cheirou meu cabelo, beijou minha testa, segurou meu rosto. "Você é minha menina forte", ela disse com a voz tremendo. "Vai com Deus. E lembra, eu vou estar rezando por você todo dia, de manhã e de noite." Cada irmão me abraçou, cada um do seu jeito. Alguns chorando, outros só olhando, quietos, sem entender bem. A pequenininha se agarrou na minha perna e não queria soltar. Minha mãe teve que tirar ela, e o choro da menina ficou ecoando na minha cabeça. Subi na caminhonete com a trouxinha de pano no colo e o rosário enrolado nos dedos. Seu Antônio deu a partida e o carro começou a andar. Eu olhei para trás, pela janelinha empoeirada, e vi minha mãe parada na frente da casinha de pau a pique, com os braços cruzados no peito, cercada pelos meus irmãos. Ela acenava com a mão, devagar, e mesmo de longe eu sabia que ela estava chorando. A estradinha de terra ia ficando para trás, a casa ia ficando pequena, pequenininha, até virar um pontinho, e depois sumir de vez numa curva. E foi ali, naquele momento, que eu senti o primeiro aperto verdadeiro no peito. A saudade chegou antes mesmo de eu ter ido embora de verdade. Seu Antônio dirigia em silêncio, olhando para a estrada esburacada. De vez em quando ele desviava de uma pedra, de um buraco fundo. Eu fiquei olhando pela janela, vendo o mundo passar.
As casinhas pobres espalhadas, as roças de milho, os pastos com gado magro, as árvores retorcidas do cerrado. Tudo tão conhecido e ao mesmo tempo tão diferente, porque agora eu estava saindo de perto. Estava deixando meu lugar. Depois de um tempo andando, ele perguntou: "Tá com medo?" Eu pensei em mentir, em dizer que não, mas a verdade saiu sozinha. "Tô sim, seu moço." Ele ficou uns instantes calado e depois disse: "É natural, mas você vai ver que Dona Augusta é boa gente. E lá em casa ninguém vai te maltratar. Só queremos que você trabalhe direito e seja de confiança." Eu acenei com a cabeça, sem tirar os olhos da janela. O mundo continuava passando, e eu continuava indo. Não tinha mais volta. A fazenda ficava longe. A gente andou por aquelas estradas de terra, subindo morro, descendo morro, atravessando pontilhão de madeira por cima de córrego, passando por porteiras que o seu Antônio abria e fechava. O sol foi esquentando, a poeira foi entrando pela janela e eu fui ficando com a boca seca, com a garganta arranhando. Mas eu não pedi água, não pedi nada. Fiquei quietinha, apertando a trouxinha no colo, rezando baixinho no meu rosário. Quando a gente chegou, já era quase meio-dia. A fazenda era grande, maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto na vida. Tinha um portão alto de madeira com um nome gravado em ferro: Fazenda Santa Rita. Do portão até a casa-sede era uma estrada larga, com árvores dos dois lados fazendo sombra. E lá no fundo, no alto de uma elevação pequena, ficava a casa. Meu coração apertou de um jeito diferente. A casa era de tijolos, pintada de branco com janelas verdes, telhado de telha vermelha brilhando no sol. Tinha varanda na frente, com colunas de madeira e uma rede armada. Tinha flores plantadas em volta, canteiros bem cuidados, grama cortada. Era outro mundo. Um mundo de gente que tinha. Seu Antônio parou a caminhonete na frente, desceu, pegou minha trouxinha e me fez sinal para eu descer também. Minhas pernas estavam bambas de tanto ficar sentada e de nervoso. Desci devagar, pisando naquela terra batida que era lisa, bem varrida, tão diferente do chão de terra socada da minha casa. "Vem", ele disse, sem rispidez, mas também sem muita conversa. Entrei atrás dele. Passei pela varanda, subi 2 degraus de tijolo e entrei pela porta da frente. E aí, minha filha, foi como se eu tivesse entrado em outra vida. O chão era de tábua corrida, encerada, brilhando. As paredes eram lisas, rebocadas, pintadas de cor clara. Tinha móveis de madeira escura, mesa grande, cadeiras com assento estofado. Tinha cortina de tecido nas janelas, tapete na sala, relógio de parede fazendo tic-tac. Cheirava a cera de abelha, a sabonete fino, a comida temperada. Eu fiquei parada ali no meio da sala, sem saber para onde olhar, com medo de encostar em alguma coisa e quebrar, com medo de pisar errado e sujar. Nunca tinha visto tanta coisa bonita junta assim. "Terezinha", seu Antônio chamou, batendo palma. Apareceu uma senhora de meia idade, gordinha, de avental limpo e cabelo preso num coque. Ela tinha um jeito prático, desses de quem manda na cozinha e sabe o que faz. "Essa aqui é a menina que eu falei", disse o seu Antônio. "Vai ficar ajudando a cuidar da patroa e da casa. Você ensina ela, mostra os lugares, explica o serviço." A Terezinha me olhou de cima a embaixo, com aquele olhar que pesa a gente, que mede, que julga. Não foi olhar ruim, mas também não foi olhar caloroso. Era olhar de quem tá vendo se a pessoa serve ou não serve. "É novinha demais", ela disse meio resmungando. "Mas se o patrão trouxe, é porque achou que serve. Vem, menina, deixa eu te mostrar tudo." Seu Antônio subiu a escada de madeira que levava para o andar de cima e eu fiquei ali com a Terezinha. Ela me levou pela casa inteira, a cozinha enorme, com fogão a lenha de 6 bocas, pia de pedra, mesa grande de trabalho. A despensa cheia de lata, saco de mantimento, vidro de conserva. O quintal dos fundos com galinheiro, chiqueiro, horta. A área de serviço com tanque de cimento e varal de arame grosso. "Aqui você vai dormir", ela disse, me levando num quartinho pequeno nos fundos da casa, perto da cozinha. Era simples,
Uma cama de solteiro com colchão de palha, um caixote virado de mesinha, um prego na parede para pendurar roupa. Mas tinha janelinha com vidro, tinha porta que fechava, tinha chão de tábua. Era meu. Só meu. Eu coloquei minha trouxinha em cima da cama e fiquei ali parada, meio sem saber o que fazer. Descansa um pouco, bebe água, come alguma coisa, disse a Terezinha, já com um tom mais suave. Daqui a pouco eu te chamo para você conhecer a patroa. Ela saiu e me deixou sozinha. Sentei na beirada da cama, olhei para a janelinha que dava para o quintal, e aí, só aí, eu deixei a primeira lágrima cair. Não chorei alto, não solucei. Só deixei a água escorrer, molhar o rosto, pingar no vestido. Era lágrima de cansaço, de medo, de saudade, tudo misturado. Fiquei ali um tempão, quietinha, até ouvir a voz da Terezinha me chamando. Levantei, lavei o rosto numa bacia que tinha no quartinho, sequei com a bainha do vestido, respirei fundo. Tinha que ser forte, tinha que aguentar. Ela me levou escada acima, pisando devagar para não fazer barulho. O andar de cima tinha 3 quartos e um corredor com cheiro de alfazema. A Terezinha parou na frente de uma porta entreaberta, bateu de leve. Dona Augusta, a menina chegou. Posso trazer ela? Pode, Terezinha, respondeu uma voz fraca, cansada, vindo lá de dentro. Entramos. O quarto era claro, arejado, com janela grande aberta, deixando entrar a claridade do meio-dia. Tinha uma cama larga, de madeira lavrada, com um lençol branco bordado nas pontas. E ali, deitada, coberta com uma colcha leve de crochê, estava Dona Augusta. Ela era magrinha, miúda, com o cabelo grisalho preso num coque frouxo. A pele dela era muito branca, meio transparente, com manchinhas de velhice nas mãos. Os olhos eram castanhos, fundos, mas tinham um brilho de bondade. Ela me olhou com curiosidade e cansaço ao mesmo tempo. Então você é a Carmen, ela disse, esboçando um sorrisinho fraco. Vem cá, deixa eu te ver direito. Me aproximei da cama, devagar, com as mãos suando frio. Ela estendeu a mão, pegou a minha, apertou de leve. A mão dela era quente, seca, frágil. Meu Deus, é tão novinha, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Tão pequena ainda. Fez uma pausa, me olhando com uma expressão que eu não consegui decifrar bem. Tinha pena ali? Tinha culpa? Eu não sabia. Seu Antônio me disse que você veio ajudar a gente. Ela continuou. Eu sei que não deve ter sido fácil sair de casa, deixar sua família, mas eu prometo que vou te tratar bem. Não sou patroa ruim, não. E você não vai passar necessidade aqui. Eu quis acreditar. Quis mesmo. Ela parecia sincera. Mas tinha uma coisa estranha naquilo tudo. Ela falava bonito, falava com delicadeza, mas no fundo eu sabia. Eu não era filha, não era neta, não era da família. Eu era serviço. E por mais que ela fosse boa, eu sempre ia ser a menina que servia, que obedecia, que não tinha voz. A Terezinha vai te ensinar tudo, Dona Augusta disse, soltando minha mão devagar. Você vai cuidar de mim, me ajudar a levantar, me dar banho, trocar minha roupa, me dar a comida. Vai me fazer companhia também. Eu passo o dia inteiro aqui sozinha, é bom ter alguém para conversar. Eu concordei com a cabeça, porque era o que tinha que fazer. Nos primeiros dias, eu andei pela casa como quem anda em brasa, com medo de quebrar, de errar, de desagradar. A Terezinha me ensinou a fazer as coisas do jeito que a patroa gostava, como arrumar a cama bem esticada, sem uma ruga, como preparar o chá de camomila bem quentinho, adoçado na medida, como pentear o cabelo dela sem puxar, sem machucar, como ajudar ela a sentar na cadeira, a ir até o banheiro, a voltar para a cama. Dona Augusta era paciente comigo. Não gritava, não xingava. Quando eu errava, ela corrigia com voz mansa. Mas mesmo assim, eu sentia o peso de servir, o peso de não ser igual, o peso de saber que, enquanto eu estava ali cuidando dela, minha mãe estava longe, meus irmãos estavam longe, e eu só podia ver eles 2 vezes por ano. À noite,
Quando eu deitava no meu quartinho pequeno, cansada de tanto trabalhar, eu ouvia o silêncio da fazenda. Não era o silêncio da minha casa, onde tinha respiração de irmão, ronco, gente se mexendo. Era um silêncio grande, vazio, pesado. E naquele silêncio a saudade crescia como mato. Foi aí que eu comecei a entender. Eu tinha saído de casa para salvar minha família da fome. Mas ninguém tinha me salvado da solidão. As semanas foram passando devagar. Devagar e pesado, como quando a gente carrega um balde cheio d'água numa subida. Eu acordava cedinho, ainda escuro, com o galo cantando lá fora. Acendia o lampião do meu quartinho, lavava o rosto na bacia de água fria, vestia o uniforme que a Terezinha tinha me dado. Um vestido simples de chitão, avental por cima, cabelo preso. E começava o dia. Primeiro ia ajudar a Terezinha na cozinha. Acender o fogo no fogão a lenha, colocar água para ferver, preparar o café, cortar o pão, passar manteiga. Depois levava a bandeja para o quarto da Dona Augusta. Café com leite morno, pão torrado, geleia de goiaba, às vezes um pedaço de bolo de fubá. Ela comia devagar, com dificuldade, porque as mãos tremiam. Eu ficava ali do lado, esperando, pronta para ajudar se precisasse. Depois do café, era a hora do banho. Eu esquentava a água, levava para o banheiro, ajudava ela a levantar da cama. E ela era tão levinha, tão frágil, que parecia que ia quebrar nos meus braços. Lavava o corpo dela com cuidado, passando o pano molhado nas costas, nos braços, nas pernas inchadas. Enxugava, passava talco, vestia a camisola limpa, penteava o cabelo dela, prendendo no coque do jeito que ela gostava. E durante tudo isso, ela conversava comigo. Falava da vida dela, do tempo de moça, de quando era saudável e andava pela fazenda inteira. Falava do marido, o seu Antônio, com um misto de respeito e distância. Falava dos filhos que ela tinha perdido ainda pequenos, de febre, de difteria, dessas doenças que levavam criança embora naquele tempo. Falava com uma tristeza mansa, sem revolta, como quem já tinha se acostumado com a dor. Eu ouvia tudo, quietinha, respondendo quando ela perguntava alguma coisa. E aos poucos, sem eu perceber direito, foi criando uma coisa estranha entre nós duas. Não era amizade de igual para igual, porque a gente não era igual, mas era um tipo de afeto. Ela gostava de mim. Eu sentia. E eu, mesmo sendo serviço, também tinha começado a gostar dela. Foi numa tarde de chuva, daquelas chuvas finas e compridas que deixam tudo cheirando a terra molhada, que aconteceu a primeira coisa que me fez ver tudo diferente. Eu estava no quarto da Dona Augusta, dobrando roupa limpa que tinha passado de manhã, quando ouvi vozes alteradas vindo lá de baixo. Era o seu Antônio e a Terezinha, discutindo na cozinha. Não era comum ouvir ele levantar a voz. Ele era homem calmo, de poucas palavras. Mas naquele dia, ele estava bravo. Eu não mandei ela fazer isso, ele dizia, com a voz grossa de irritação. Eu pedi para você ensinar a menina direitinho, não para ficar inventando serviço que não é dela. Mas, patrão, ela é boa de serviço, aprende rápido. A Terezinha respondia, meio na defensiva. Achei que podia ajudar mais, aliviar minha carga também. A menina veio para cuidar da minha esposa, não para trabalhar feito burro de carga, ele retrucou, mais alto ainda. Se eu souber que você tá fazendo ela lavar chão de madrugada, carregar balde pesado, qualquer coisa que não foi combinado, você vai ter problema comigo, ouviu bem? Fez um silêncio pesado. Depois ouvi o barulho da bota dele batendo no chão de tábua, saindo da cozinha. Fiquei paralisada ali, com a roupa nas mãos, processando o que tinha acabado de ouvir. O seu Antônio tinha brigado com a Terezinha por minha causa. Ele estava defendendo eu. E, de repente, uma coisa que eu achava que tinha entendido, que eu era só mais um serviço, uma peça que ele tinha trazido para resolver um problema dele, ganhou outra cor. Dona Augusta, que também tinha escutado tudo da cama, me chamou com um aceno de mão. Vem cá, Carmen, senta aqui do meu lado. Sentei na beirada da cama, meio sem jeito. Ela pegou minha mão, apertou de leve. Meu marido é homem de palavra, ela disse, me olhando nos olhos. Quando ele fez o acordo com sua mãe, ele prometeu que você ia ter casa, comida, roupa, estudo e um trabalho justo. Ele não é de voltar atrás.
E não é de deixar ninguém ser maltratado debaixo do teto dele. Ela suspirou, ajeitou a coberta no colo. Eu sei que você sente falta da sua casa, da sua família. Sei que deve ser difícil para uma menina da sua idade estar longe de tudo que conhece. Mas eu quero que saiba de uma coisa. Você não é só empregada aqui. Você está cuidando de mim num momento que eu mais preciso. E isso, para mim, tem valor, muito valor. As palavras dela me pegaram de surpresa. Ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito. Com consideração, com respeito. Minha mãe me amava, claro, mas era amor de mãe, era diferente. Ali, naquela casa de gente rica, naquela fazenda enorme, alguém estava me vendo como gente, não só como par de braços. A senhora é muito boa comigo, Dona Augusta, eu disse com a voz embargada. Eu agradeço. Ela sorriu, cansada, e deitou a cabeça no travesseiro. Você me lembra, minha filha, ela disse, mais para si mesma do que para mim. A que morreu pequenininha, de febre. Ela teria quase a sua idade agora, se tivesse vivido. Meu peito apertou. Entendi, naquele instante, por que ela me tratava com tanto carinho. Eu não era filha dela, mas de algum jeito eu preenchia um vazio. E ela, sem querer, também preenchia um pouco do meu. Naquela noite, depois do jantar, a Terezinha me chamou num canto. Olha aqui, menina, ela disse com um tom mais seco do que o costume. Não vai ficar toda inchada porque o patrão te defendeu, ouviu? Eu tô aqui há muitos anos, sei como as coisas funcionam. Ele te trouxe, fez um acordo e tá cumprindo. Mas não se iluda achando que você é de casa. Você não é. Você é empregada, igual eu. A diferença é que você é novinha e ele tem pena. As palavras dela doeram. Doeram porque eram verdade. Eu não era de casa. Eu era de fora. E por mais carinho que a Dona Augusta tivesse por mim, por mais que o seu Antônio fosse justo, eu nunca ia ser igual. Sempre ia ter uma linha invisível separando a gente. Fui dormir naquela noite com o coração embolado. Metade grata por ter sido defendida. Metade triste por saber que, no fundo, meu lugar ali era limitado. Eu podia cuidar, podia servir, podia até receber afeto. Mas eu não podia pertencer. No fim de semana seguinte, aconteceu outra coisa que mexeu comigo. O seu Antônio me chamou no escritório dele, uma salinha com mesa de madeira, papéis espalhados, cheiro de fumo de cigarro de palha. Ele estava sentado, mexendo numa caixinha de metal. Carmen, senta aí, ele disse, apontando para uma cadeira de palhinha. Sentei nervosa, achando que tinha feito alguma coisa errada. Ele abriu a caixinha, tirou um envelope e colocou na minha frente. Isso aqui é o dinheiro do mês. Eu vou mandar para o seu irmão mais velho levar para sua mãe. Mas antes, quero que você veja. Quero que você saiba que eu não tô enganando ninguém. Tá tudo aqui, certinho, como combinado. Ele abriu o envelope, mostrou as notas. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto assim na vida. Meus olhos arregalaram. Eu sei que você é nova, mas você não é boba. Ele continuou, me olhando sério. Você sabe por que você tá aqui. Sabe o acordo que foi feito. E eu quero que você saiba que enquanto você fizer sua parte, eu vou fazer a minha. Você cuida bem da minha esposa, estuda nas aulas da noite, se comporta direito, e esse dinheiro chega lá na sua casa todo mês, sem falta. Ele fechou o envelope, guardou de volta na caixinha. Alguma dúvida? Eu balancei a cabeça sem conseguir falar. A garganta estava apertada. Então pode ir. Saí dali e fui direto para o meu quartinho. Fechei a porta, sentei na cama e dessa vez chorei de verdade. Chorei de alívio, porque o dinheiro estava indo mesmo para minha mãe. Chorei de peso, porque aquilo era a prova de que minha infância tinha preço. E chorei de um sentimento esquisito que eu não sabia nomear. O sentimento de ser, ao mesmo tempo, valorizada e comprada. Naquela noite, antes de dormir, peguei o lenço bordado que minha mãe tinha me dado, passei a mão nos pontinhos e sussurrei baixinho. Mãe, eu tô aguentando. Tô fazendo minha parte. Mas eu não sei se eu era para sentir orgulho ou vergonha disso. E o silêncio do quartinho não me respondeu. Os meses foram se arrastando e eu fui me acostumando com aquela vida. Acostumando não é bem a palavra certa. A gente não se acostuma com saudade,
com falta, com solidão. Mas a gente aprende a carregar. Aprende a levantar de manhã, a fazer o serviço, a sorrir quando precisa, a engolir o choro quando ele vem. Minha rotina era sempre igual. Acordar cedo, cuidar da Dona Augusta, ajudar na cozinha, arrumar os quartos, lavar, passar, cozinhar. E à noite, 3 vezes por semana, eu ia para a salinha dos fundos, onde o professor dava aula. Ele se chamava Mário. Era um homem magro, de óculos, cabelo ralo, que tinha estudado na capital e voltado para o interior para ensinar os filhos dos colonos. Foi nas aulas que eu comecei a sentir um gostinho de coisa boa. Ele ensinava a ler direito, a escrever sem errar tanto, a fazer conta de cabeça e no papel. Ensinava a história do Brasil, geografia, um pouquinho de ciência. Eu ficava ali, sentada naquele banquinho de madeira, com o caderno velho no colo e o lápis na mão, bebendo cada palavra que ele falava. Era como se naquelas horas eu deixasse de ser empregada e virasse aluna. Virasse gente com direito de aprender. O professor Mário era paciente comigo. Quando eu errava, ele explicava de novo, sem fazer pouco caso. Quando eu acertava, ele elogiava, e aquilo me dava uma força que eu nem sabia que precisava. Tinha outras pessoas na aula também, uns 3 rapazes que trabalhavam na roça, uma moça que ajudava na casa grande de outra fazenda e 2 meninos filhos de colonos. A gente se juntava ali, todo mundo cansado do dia de trabalho, mas com vontade de aprender. Foi numa dessas noites que o professor me deu um livro emprestado. Era um livro fininho, de capa dura já gasta, chamado Coração. Ele disse que era uma história bonita, sobre um menino e a escola dele, e que eu ia gostar. Levei o livro para o meu quartinho, acendi o lampião e comecei a ler. E foi como se uma janela tivesse se aberto dentro de mim. Eu li devagar, tropeçando em algumas palavras, mas fui até o fim. E quando terminei, fiquei ali deitada na cama, olhando para o teto, sentindo uma coisa nova. Vontade demais. Mais livro, mais história, mais mundo. No dia seguinte, contei para Dona Augusta sobre o livro. Ela ficou contente, disse que era bom eu estar estudando, que mulher com estudo tinha mais valor. E aí ela fez uma coisa que me surpreendeu. Mandou eu ir no quarto da filha dela, a que tinha morrido pequena, e pegar os livros que estavam guardados lá. Fui, meio receosa. O quartinho estava fechado, cheirava a mofo e tempo parado. Tinha uma caminha de criança, um baú de madeira, uma boneca de pano sentada numa cadeirinha. E na prateleira, uns 5 ou 6 livros infantis empoeirados. Peguei todos, limpei com cuidado e levei para o meu quarto. Daquele dia em diante, toda noite antes de dormir, eu lia um pedacinho. Lia até o pavio do lampião ficar curto e a vista começar a embaralhar. E nos livros, eu viajava. Ia para lugares que nunca tinha visto, conhecia gente que nunca ia conhecer de verdade, vivia vidas que não eram minhas. E por alguns minutos, eu esquecia que era empregada, que morava longe de casa, que minha infância tinha sido trocada por dinheiro. Mas a realidade sempre voltava. Sempre. Foi numa manhã de sábado que recebi a primeira notícia de casa. O irmão mais velho da família de colonos vizinha tinha ido até minha vila buscar uns mantimentos e voltou trazendo um recado da minha mãe. Não era carta, porque ela mal sabia escrever. Era recado de boca. O rapaz me procurou no quintal, onde eu estendia a roupa. Sua mãe mandou dizer que está tudo bem por lá, que seus irmãos estão indo na escola, que ela conseguiu trocar o telhado de sapé por telha e que ela reza por você todo dia. Meu peito encheu de um jeito que quase não coube. Eu agradeci o rapaz, voltei para o serviço, mas o resto do dia fiquei com aquilo na cabeça. Telhado de telha. Escola. Minha mãe tinha conseguido. O dinheiro fazia diferença. E eu, mesmo de longe, ajudava. Mas junto com a alegria veio a saudade, mais forte ainda. Saudade da voz dela, do abraço, do cheiro. Saudade de dormir apertada com meus irmãos, de brincar no terreiro, de comer feijão com farinha sentada no chão de terra. Saudade até das coisas ruins, porque eram minhas, eram de casa. Naquela noite, chorei escondida debaixo da coberta. Chorei até cansar.
até dormir com os olhos inchados. No outro dia, Dona Augusta percebeu. Você está tristonha, Carmen, ela disse, me olhando com aqueles olhos fundos de bondade. Recebeu notícia de casa? Contei para ela. E ela ficou quieta um tempo, só me olhando. Sabe, Carmen, eu entendo sua saudade. Quando eu casei e vim morar aqui nessa fazenda, longe da minha família, eu também sofri muito. Chorava escondida, igual você. Mas com o tempo, a gente vai criando raiz onde a vida planta a gente. E aqui, você já tem raiz começando a brotar. Eu vejo. Eu não tinha certeza se ela estava certa, mas eu queria acreditar. Os dias foram passando e eu fui percebendo que, mesmo sem querer, eu mudava. Crescia. Não só de corpo, mas de cabeça. As aulas, os livros, as conversas com Dona Augusta, tudo isso me formava de um jeito que não teria acontecido se eu tivesse ficado na minha vila. Lá, eu seria só mais uma menina pobre, analfabeta, destinada a casar cedo e ter filho atrás de filho. Aqui, eu aprendia. Via mundo, mesmo sendo um mundo pequeno. Entendia que existia coisa além de roça, além de pobreza, além de sobreviver. Mas o preço disso era alto. Era abrir mão de ser criança. Era carregar uma responsabilidade que não era minha por direito. Era viver dividida entre dois lugares. A fazenda onde eu morava e a casa onde meu coração ainda permanecia preso. E essa divisão doía todo dia. Tem uma coisa sobre o tempo que eu aprendi naquela época. Ele passa de jeito diferente quando a gente está longe de casa. Os dias arrastam, pesados, mas quando a gente olha para trás, os meses já se foram. Foi assim comigo. De repente, eu já estava ali há quase 2 anos. 2 anos inteiros longe da minha mãe, dos meus irmãos, da minha vida de antes. Eu tinha crescido. O vestido que a Terezinha tinha me dado no começo já não servia mais. Ficava curto, apertado no peito. Tiveram que fazer outros, maiores. Meu corpo mudava, virando corpo de moça. E isso trazia um tipo novo de atenção que eu não sabia bem como lidar. Os colonos que trabalhavam na fazenda, os homens que vinham entregar mantimento, o filho do vizinho que às vezes aparecia, começaram a me olhar diferente. Não era mais olhar para a menina, era olhar para a moça. E isso me deixava desconfortável, com vergonha, querendo sumir. A Terezinha percebeu e me puxou de canto um dia. Carmen, você já está virando mocinha. Precisa se cuidar, andar de cabeça erguida, mas sem provocar, sem dar confiança. Homem é homem, e lugar de moça sozinha no meio de gente estranha é perigoso. Não fica andando por aí sozinha, não conversa demais com ninguém, entendeu? Entendi, e fiquei com medo. Medo de uma coisa que eu nem sabia direito o que era, mas que todo mundo falava como se fosse uma ameaça constante. Comecei a andar mais encolhida, a evitar os lugares onde tinha movimento de gente de fora. Ficava mais tempo dentro da casa, no quarto da Dona Augusta, no meu quartinho. A liberdade pequenininha que eu tinha ficou ainda menor. Foi nessa época que a Terezinha começou a pegar mais pesado comigo. Não sei se era ciúme, se era maldade ou se era só o jeito dela. Mas ela começou a me dar serviço demais, a reclamar de tudo que eu fazia, a falar ríspido. Se eu deixava um prato com uma manchinha, ela esfregava na minha cara. Se eu demorava para estender a roupa, ela resmungava alto, falando que eu era mole, que ficava metida por causa das aulas. Fica aí com a cabeça nos livros, mas esquece que aqui é casa de trabalho, ela dizia, com aquele tom azedo. Estudo não enche barriga de ninguém, não. Dona Augusta percebia e às vezes me defendia, chamava a atenção da Terezinha. Mas eu sabia que isso só piorava as coisas. Quando a patroa não estava por perto, a Terezinha descontava em mim. Me dava as tarefas mais pesadas, me acordava mais cedo, me mandava fazer coisa que não era da minha obrigação. Teve um dia que ela me mandou carregar um saco de farinha pesado, daqueles de 20 quilos, sozinha, do depósito até a cozinha. Eu tentei, mas o saco era pesado demais. Escorregou das minhas mãos e caiu no chão. Arrebentou, espalhou farinha por tudo. A Terezinha veio feito um raio. Sua inútil! Olha o que você fez! Ela gritou, com o rosto vermelho de raiva. Isso aqui vai sair do seu pagamento, pode ter certeza. Eu fiquei ali parada,
coberta de farinha, com as mãos ardendo de tanto tentar segurar o peso, e comecei a chorar. Não era choro de dor. Era choro de humilhação, de cansaço, de injustiça. Foi aí que o seu Antônio apareceu na porta da cozinha. Ele tinha ouvido o grito. Que está acontecendo aqui?" Ele perguntou com a voz séria. A Terezinha ficou sem graça, tentou explicar, mas ele cortou. "Você mandou ela carregar saco de farinha sozinha, sendo que ela é menina ainda e você é mulher adulta e forte." "Eu pensei que ela dava conta, patrão." "Você não pensou nada", ele disse frio. "Você quis fazer maldade, e eu não vou tolerar isso na minha casa. Da próxima vez que eu souber que você está pegando pesado com a menina sem necessidade, você vai embora. Estou falando sério." Ele olhou para mim, meio sem jeito, e disse: "Vai lavar esse rosto e descansar um pouco. Depois você volta." Saí dali tremendo, fui pro meu quartinho, lavei o rosto, sentei na cama. E pela primeira vez eu senti raiva. Raiva de verdade. Raiva da Terezinha, raiva da situação, raiva de ter que aguentar tudo aquilo. Eu não era escrava. Eu não era saco de pancada. Eu trabalhava, cumprindo o acordo. Por que tinha que ser tão difícil? Por que tinha gente que fazia questão de tornar tudo pior? Naquela noite, Dona Augusta me chamou no quarto dela, me fez sentar perto da cama. "Carmen, eu sei que está difícil para você. Sei que a Terezinha às vezes exagera. Ela é boa de coração no fundo, mas tem um jeito áspero. Perdeu o marido novo, não teve filho, ficou amarga. Não estou justificando, só estou explicando." Ela pegou minha mão, apertou. "Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você tem valor aqui. Para mim, você tem muito valor. Você cuida de mim com carinho, faz tudo direitinho, está estudando, crescendo. E eu vejo isso. Meu marido também vê." Fez uma pausa, como se tivesse pensando se devia ou não falar o que vinha a seguir. "Sabe, Carmen, quando você chegou aqui, eu fiquei com pena. Pensei, que judiação, uma criança longe da família. Mas agora eu vejo que talvez esse tempo aqui vai ser bom para você. Vai te dar coisa que lá na sua vila você nunca ia ter. Estudo, experiência, um futuro diferente." Eu ouvi, mas uma parte de mim queria gritar. Mas eu não pedi isso. Eu não escolhi trocar minha infância por um futuro diferente. Só que eu não gritei. Fiquei quieta, porque já tinha aprendido que menina pobre não tem o luxo de gritar. As semanas seguintes foram tensas. A Terezinha ficou mais quieta, mas eu sentia o olhar dela em cima de mim o tempo todo, julgando, medindo, esperando eu errar. E eu tentava não errar. Tentava fazer tudo certinho, rápido, bem feito. Mas o cansaço vinha. Cansaço do corpo e da alma. Foi numa noite de aula que eu desabafei com o professor Mário. A gente estava sozinho na salinha. Eu tinha ficado para tirar uma dúvida de matemática e de repente as lágrimas começaram a cair. Ele ficou sem jeito, não sabia o que fazer. Homem daquele tempo não tinha muito jeito com choro de mulher. "O que foi, menina? Aconteceu alguma coisa?" Contei para ele. Contei da Terezinha, do cansaço, da saudade de casa, de como eu às vezes me sentia presa, sufocada, sem saída. Ele me ouviu até o fim, ajeitou os óculos, suspirou. "Carmen, eu entendo que é difícil, mas olha uma coisa. Você está aprendendo a ler, a escrever, a pensar. Isso ninguém tira de você. Isso é seu para sempre. E quando você sair daqui uns anos, você vai ter ferramenta para construir a vida que você quiser. Não a vida que te empurraram, mas a que você escolher." As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça. A vida que eu escolher. Será que isso existia de verdade? Será que um dia eu ia poder escolher? Naquela noite, deitada no meu quartinho, olhando para o teto de tábua, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu ia aguentar até o fim do acordo. Mas quando chegasse o dia de eu ser livre, eu não ia deixar ninguém decidir mais nada por mim. Nunca mais. Depois daquele dia do saco de farinha, as coisas mudaram na fazenda. Não para melhor, não. Mudaram para um tipo diferente de difícil. A Terezinha não gritava mais comigo, não me dava serviço pesado demais.
Mas ela também não falava comigo. Era como se eu tivesse virado invisível. Ela passava por mim na cozinha sem olhar, pedia as coisas com voz seca, sem um bom dia, sem um por favor. E aquele silêncio pesado, aquele gelo, era pior que os gritos. Eu me sentia sozinha dentro daquela casa grande. Sozinha de um jeito que doía diferente. Porque antes, mesmo com o trabalho duro, eu tinha a Terezinha para conversar, para aprender as coisas da cozinha, para dividir o peso do dia. Agora eu tinha o quê? O silêncio dela, o carinho cansado da Dona Augusta e as aulas de noite que eram meu único respiro. Foi nessa época que eu recebi a primeira visita da minha família. Tinha sido combinado que eu podia ver minha mãe e meus irmãos 2 vezes por ano. A primeira visita tinha sido adiada por causa de chuva, estrada ruim, um monte de coisa. Mas finalmente, num domingo de manhã ensolarada, o seu Antônio mandou buscar minha mãe na vila. Quando vi ela descendo da carroça, meu coração quase pulou pela boca. Ela estava diferente, mais velha, o cabelo mais grisalho, mas o rosto menos cansado. Usava um vestido que eu nunca tinha visto, de tecido bom e um chale limpo nos ombros. Ela me viu, abriu um sorriso enorme e abriu os braços. Eu corri. Corri que nem criança pequena. Me joguei nos braços dela. E a gente ficou ali, abraçadas, chorando, rindo, sem conseguir falar nada que prestasse. Só sentindo. Sentindo o cheiro de casa, o calor de mãe, a segurança de quem a gente ama. Minha filha, ela dizia, passando a mão no meu rosto, no meu cabelo, como se estivesse checando se eu era real. Como você cresceu? Está tão grande, tão moça. Ela trouxe notícias de casa. Contou que meus irmãos estavam todos bem, que os maiores já ajudavam a trabalhar, que os menores iam para a escola. Contou que a casa nova, de tijolo e telha, estava quase pronta, que ela tinha comprado uma cabra leiteira, umas galinhas, que a vida ficara menos apertada, que agora tinha comida na mesa todo dia. Tudo isso por sua causa, Carmen, ela disse, segurando minhas mãos. Você não imagina o quanto você ajudou a gente. O dinheiro que o seu Antônio manda todo mês salvou nossa família. Você salvou nossa família. Eu queria me sentir feliz. Queria sentir orgulho. E sentia, um pouquinho. Mas também sentia uma tristeza funda. Porque eu tinha pagado caro por isso. Tinha pagado com minha infância, com minha liberdade, com noites de choro escondido. Passamos o dia juntas. Caminhamos pela fazenda, sentamos debaixo de uma árvore frondosa, conversamos sobre tudo. Ela me contou casos da vila, fofoca de vizinho, histórias engraçadas dos meus irmãos. Eu ri, chorei, matei um pouco da saudade. Mas quando chegou a hora dela ir embora, o aperto voltou. Pior ainda. Porque agora eu sabia exatamente o que eu perdia. Não era só a ideia de casa. Era casa de verdade. Era o riso dos meus irmãos, a voz da minha mãe, o cheiro da comida dela, o jeito que ela fazia carinho na minha cabeça. Aguenta firme, minha filha, ela disse, me abraçando uma última vez. Falta cada vez menos, e quando você sair daqui, você vai ter estudo, vai ter futuro. Vai poder ser o que quiser. Ela subiu na carroça, e eu fiquei ali parada, vendo ela ir embora. E quando a carroça sumiu na curva da estrada, eu desabei. Sentei no chão de terra, encostei as costas no tronco de uma árvore e chorei até não ter mais lágrima. Dona Augusta me encontrou assim, horas depois. Ela não disse nada. Só sentou do meu lado, com dificuldade por causa das dores, e ficou ali comigo. Às vezes o consolo não precisa de palavra, precisa só de presença. Nos dias seguintes, eu fiquei diferente, mais quieta, mais para dentro. Fazia meu serviço, estudava nas aulas, mas era como se uma parte de mim tivesse ido embora junto com minha mãe. Eu estava ali, mas não estava inteira. Foi aí que o professor Mário percebeu. Ele me chamou depois da aula, quando todo mundo já tinha ido embora. Carmen, você não está bem. Não precisa falar se não quiser, mas eu vejo que você carrega um peso grande. Eu tentei segurar, mas não consegui. Desabafei tudo. Falei da saudade, da solidão, de como eu me sentia presa, de como eu não sabia se fazia a coisa certa ou se apenas desperdiçava minha vida servindo gente.
Ele me ouviu com paciência. E quando eu terminei, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Carmen, você não está desperdiçando nada. Você planta. Plantando conhecimento, plantando força, plantando futuro. A colheita ainda vai vir, mas só vem para quem planta. E você planta, mesmo sem perceber. Ele pegou um livro da prateleira, um livro grosso, de capa dura. Leva esse aqui. É sobre uma moça que também passou por dificuldade, mas que não desistiu. Acho que você vai gostar. Levei o livro, comecei a ler. E era verdade. A história daquela moça me deu força. Me fez ver que eu não estava sozinha, que outras mulheres, em outros tempos, também tinham lutado, também tinham aguentado, também tinham vencido. Comecei a enxergar as coisas de outro jeito. Percebi que cada aula que eu assistia, cada livro que eu lia, cada conta que eu aprendia a fazer, era um tijolo. Um tijolo para construir uma vida diferente. Uma vida onde eu não ia depender de ninguém, onde eu ia poder escolher. E isso me deu força para continuar. Mas a convivência com a Terezinha continuava difícil. Ela não me maltratava mais, mas também não me aceitava. E eu sabia por quê. Ela via em mim uma ameaça. Via que eu crescia, aprendia, mudava. E ela tinha medo que eu tomasse o lugar dela, que o seu Antônio e a dona Augusta gostassem mais de mim do que dela. Teve uma noite que eu a ouvi conversando baixo com uma amiga dela na cozinha. Eu não queria espiar, mas a voz delas vazava até o corredor. Aquela menina está ficando metida, dizia a Terezinha. Fica lendo livro, indo em aula, conversando fino. Daqui a pouco ela quer ser igual à dona da casa. E os patrões deixam? Perguntou a outra. Deixam. A patroa trata ela quase como filha, e o patrão protege ela demais. Eu estou aqui há tantos anos e nunca vi ele defender ninguém como defende aquela menina. Ouvi aquilo e voltei para o meu quarto com o coração apertado. Não era culpa minha ser defendida. Não era culpa minha querer aprender. Mas mesmo assim, aquilo criava uma tensão que eu não sabia como resolver. Deitei na cama naquela noite pensando: quanto tempo ainda faltava para eu completar a maioridade? Quanto tempo ainda ia ter que aguentar aquele lugar, aquela tensão, aquela vida que não era minha? Fechei os olhos e fiz as contas. Ainda faltava. Ainda faltava muito. E a espera às vezes dói mais que o trabalho. Tem momento na vida da gente que a gente toma uma decisão pequenininha, mas que muda tudo por dentro. Foi o que aconteceu comigo numa noite de aula, quando o professor Mário anunciou que ia ter uma prova. Uma prova de verdade, com papel timbrado, para a gente tirar um certificado de conclusão do curso básico. Quem passar, ele disse, ajeitando os óculos, vai ter um documento que comprova que sabe ler, escrever e fazer conta. Serve para arranjar trabalho melhor, para entrar em escola de cidade, para um monte de coisa. Meu coração disparou. Um certificado. Um papel com meu nome dizendo que eu tinha estudado, que eu sabia alguma coisa. Aquilo era mais do que um papel. Era prova de que eu não era só empregada. Era prova de que eu era capaz. Voltei para o meu quartinho naquela noite com uma vontade danada. Vontade de estudar, de passar, de ter aquele certificado. Comecei a estudar todo dia, não só nas noites de aula. Acordava mais cedo, antes do sol nascer, e ficava meia horinha com os cadernos, relendo, fazendo conta, praticando letra. À noite, depois do serviço, quando todo mundo já tinha deitado, eu acendia o lampião e ficava ali até a vista embaralhar, estudando. Dona Augusta percebeu. Você está estudando muito, Carmen, ela disse com um sorrisinho orgulhoso. Isso é bom. Mulher com estudo vale mais. Ela me deu uma coisa que eu jamais ia esquecer. Mandou eu abrir o baú de madeira que ficava no canto do quarto dela e pegar uma caixa de metal. Dentro da caixa tinha uns papéis velhos, cartas e um caderno com capa dura, quase sem uso. Esse caderno era da minha filha, ela disse com a voz embargada. Eu guardei todos esses anos, sem coragem de jogar fora, sem coragem de usar. Mas acho que ela ia gostar que você usasse. Você me lembra tanto ela. Peguei o caderno com as mãos tremendo. Era um caderno bonito, com folhas limpas, cheirando a guardado. E ali, na primeira página,
Tinha o nome dela escrito com letra infantil: Mariana. Obrigada, Dona Augusta, eu disse, com a voz sumindo de emoção. Eu vou cuidar bem dele. Comecei a usar aquele caderno para estudar, e toda vez que eu escrevia nele, sentia como se tivesse uma ligação com aquela menina que tinha morrido, com aquela vida que não foi vivida. Era como se, de algum jeito, eu tivesse honrando a memória dela estudando, aprendendo, crescendo. Os dias foram passando rápido. Eu estava tão focada na prova que quase não sentia mais o peso da rotina. Acordava, trabalhava, estudava, dormia. E naquele ritmo, o tempo voava. Até que chegou o dia da prova. Era num sábado de manhã. O professor Mário tinha conseguido autorização do seu Antônio para usar a salinha de aula. Chegamos lá todos nervosos. Eu, os 3 rapazes da roça, a moça da outra fazenda, os 2 meninos colonos. A gente sentou cada um no seu lugar e o professor distribuiu as folhas. Meu coração batia tão forte que eu achava que todo mundo estava ouvindo. Olhei para a prova. Tinha questões de português, matemática, um textinho para ler e responder pergunta. Parecia difícil, muito difícil. Respirei fundo, peguei o lápis e comecei. No começo, as mãos tremiam. Mas aos poucos fui entrando no ritmo. Ia lendo, pensando, respondendo. Algumas coisas eu sabia bem. Outras eu tive que me esforçar para lembrar. Teve uma conta que eu fiz 3 vezes, até ter certeza que estava certa. Quando terminei, levantei a mão. O professor veio, pegou minha prova, olhou rápido e deu um aceno de cabeça que parecia aprovação. Saí dali com as pernas bambas, mas com o coração cheio de esperança. Uma semana depois, o professor Mário me chamou no final da aula. Ele estava com um sorriso no rosto. Você passou, Carmen. E não só passou. Tirou a maior nota da turma. Eu não acreditei. Pedi para ele repetir. Ele repetiu mostrando a prova corrigida, cheia de certo, com a nota lá em cima. Nota boa, das melhores que ele já tinha visto. Você tem talento, menina. Ele disse com aquele jeito sério, mas carinhoso dele. E mais importante, você tem vontade. Isso vale mais que talento. Voltei para casa flutuando. Contei para Dona Augusta, que ficou tão feliz que até chorou. Ela me abraçou, me parabenizou, disse que eu era motivo de orgulho. O seu Antônio também soube. Ele me chamou no escritório, me deu os parabéns e disse uma coisa que eu não esperava. Carmen, eu fiz esse acordo com sua mãe pensando que você ia trabalhar aqui até completar a maioridade. Mas eu vejo que você é esperta, dedicada. Se você quiser continuar estudando, posso dar um jeito de te ajudar. Tem escola na cidade. Posso pagar para você estudar lá e você continua morando aqui, cuidando da minha esposa. Era uma oferta generosa, muito generosa. Mas alguma coisa dentro de mim hesitou. Eu agradeço, seu Antônio, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Mas eu preciso pensar, preciso conversar com minha mãe também. Ele assentiu, respeitando minha resposta. Naquela noite, deitada no meu quartinho, olhando para o certificado que eu tinha recebido, um papel simples, mas que valia ouro para mim. Eu pensei em tudo. Pensei no que tinha passado, no que tinha aprendido, no que tinha perdido. Pensei na oferta do seu Antônio, na possibilidade de continuar estudando. E pela primeira vez, eu comecei a imaginar um futuro. Um futuro onde eu escolhia, onde eu decidia, onde eu não era apenas a menina que obedecia, que servia, que aguentava. Eu comecei a ver que talvez, só talvez, todo aquele sofrimento não tinha sido em vão. Talvez eu tivesse plantado sementes que agora começavam a brotar. E isso me deu uma força nova, uma força que vinha de dentro, uma força que ninguém podia tirar de mim. Minha filha, tem hora na vida que a gente precisa parar, sentar e pensar de verdade sobre o caminho que está andando. Foi o que aconteceu comigo depois daquela oferta do seu Antônio. Ele queria me ajudar a estudar mais, queria que eu continuasse na fazenda, mesmo depois de cumprir o acordo. E aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Porque, veja bem, era uma chance boa, muito boa. Escola na cidade.
Continuar morando num lugar seguro, com comida garantida, cuidando da Dona Augusta que eu já tinha afeto. Era o tipo de oportunidade que menina pobre como eu nunca tinha. Mas ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim pedia outra coisa. Pedia liberdade. Passei dias pensando nisso. Pensando enquanto penteava o cabelo da Dona Augusta, enquanto estendia roupa no varal, enquanto estudava de noite. A cabeça não parava. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia uma verdade que doía. Eu não sabia quem eu era fora daquela fazenda. Não sabia do que eu gostava, do que eu queria, do que eu sonhava. Porque desde que eu era menina pequenininha, minha vida tinha sido decidida pela necessidade. Necessidade de comer, necessidade de ajudar, necessidade de sobreviver. Conversei com a Dona Augusta sobre isso numa tarde chuvosa. A gente estava no quarto dela, eu fazendo crochê do lado da cama, enquanto ela descansava. O barulho da chuva no telhado fazia uma música mansa, e a conversa saiu naturalmente. Dona Augusta, posso perguntar uma coisa? Eu disse, sem tirar os olhos do crochê. Pode, minha filha. A senhora, quando era moça, antes de casar, a senhora sabia o que queria da vida? Ela ficou em silêncio um tempo, olhando para o teto, como quem estava voltando longe na memória. Não, ela respondeu com sinceridade. Eu não sabia. Naquele tempo, moça não tinha muito o que escolher. Ou casava bem, ou ficava para titia. Eu casei com seu Antônio porque meu pai achou que era bom casamento. E foi bom, não tô reclamando. Mas se você me perguntar se eu escolhi, a resposta é não. Ela virou a cabeça para me olhar. Por que você está me perguntando isso? Porque eu não sei se quero ficar aqui, Dona Augusta, eu respondi, e a voz saiu baixinha, mas firme. Seu Antônio me ofereceu continuar, estudar mais, e é uma oferta generosa. Mas eu tenho medo de ficar aqui para sempre e nunca descobrir quem eu sou de verdade. Tenho medo de trocar uma prisão por outra, mesmo que essa seja de ouro. Ela suspirou fundo, daquele jeito cansado de quem carrega muita história. Carmen, você já é diferente de mim. Você sabe ler, escrever, pensar. Você tem ferramentas que eu nunca tive. E se você quer sair daqui quando o tempo acabar, você tem esse direito. Você cumpriu o acordo, ajudou sua família, aprendeu o que tinha que aprender. Ninguém pode te prender. E a senhora? Eu perguntei com o coração apertado. A senhora vai ficar bem sem mim? Ela sorriu, triste. Eu vou sentir sua falta. Não vou mentir. Você me fez companhia num tempo muito difícil. Mas eu não posso ser egoísta, Carmen. Você não nasceu para ser minha enfermeira para o resto da vida. Você nasceu para ser dona da sua própria história. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Dona da minha própria história. Será que isso era possível mesmo? Naquela mesma semana, recebi outra notícia de casa. Meu irmão mais velho tinha arrumado trabalho fixo numa venda da vila. A casa de tijolo estava pronta. Minha mãe tinha conseguido plantar uma hortinha e criar porcos. A vida lá estava melhor. Não era fartura, mas era dignidade. E sabe o que aquilo significava? Significava que eles não dependiam mais tanto de mim. Significavam que eu tinha cumprido minha parte. Tinha feito o que tinha vindo fazer. Foi aí que eu tomei a decisão. Numa noite depois da aula, pedi para conversar com o professor Mário. A gente ficou na salinha vazia, só nós dois e o lampião aceso. Professor, eu preciso de um conselho, eu disse, sentando no banco de madeira. O seu Antônio quer que eu continue aqui, estudando. Mas eu quero ir embora quando completar a maioridade. Quero ir para a cidade, arranjar trabalho, viver minha vida. Eu tô errada em querer isso? Ele tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa e me olhou com aquele jeito calmo dele. Carmen, você não tá errada. Você tá certa. O problema é que muita gente confunde gratidão com dívida eterna. Você deve ser grata, sim. Mas você não deve sua vida inteira para ninguém. Você fez um acordo, cumpriu, e quando acabar, você é livre. Livre de verdade. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sabe o que eu acho? Eu acho que você tem que ir. Tem que conhecer o mundo, trabalhar em outro lugar, descobrir do que você gosta,
do que você é capaz. Se um dia você quiser voltar, volta. Mas pelo menos vai ser escolha sua, não obrigação. E se eu me arrepender? Eu perguntei com medo. Se você se arrepender, aprende com o arrependimento e muda de rumo. Mas o pior arrependimento, Carmen, é o de não ter tentado. Saí dali com o coração mais leve, porque eu tinha certeza agora. Certeza do que eu queria. Eu queria ir. Naquela noite, sentei na beirada da minha cama, abri o caderno que Dona Augusta tinha me dado e escrevi pela primeira vez algo que não era tarefa de aula. Escrevi meus pensamentos, meus medos, meus sonhos. Escrevi sobre a menina que eu era quando cheguei ali, pequena, assustada, faminta, e sobre a moça que eu estava virando, mais forte, mais sábia, mais dona de mim. Escrevi sobre minha mãe, sobre meus irmãos, sobre o sacrifício que eu tinha feito. E escrevi sobre o que eu queria para o meu futuro: trabalhar como professora, ter minha própria casa, escolher com quem casar se quisesse casar, ou não casar se não quisesse. E no final, escrevi uma frase que ficou gravada no meu coração: eu não nasci para servir, eu nasci para viver. Fechei o caderno, apaguei o lampião e deitei. Pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz, porque eu sabia o que ia fazer. Sabia que ainda ia ter luta, ainda ia ter dificuldade, ainda ia ter medo. Mas ia ser minha luta, minha dificuldade, meu medo. E também ia ser minha vitória. O tempo que faltava para eu completar a maioridade passou mais rápido do que eu esperava. Passou rápido porque eu tinha um objetivo agora. Tinha uma luz no fim do túnel. Eu sabia que cada dia que passava era um dia a menos naquela fazenda, um dia mais perto da minha liberdade. Continuei fazendo meu trabalho direitinho, cuidando da Dona Augusta com carinho, estudando nas aulas, lendo meus livros. Mas agora, eu fazia tudo isso sabendo que tinha prazo, que não era para sempre. Quando chegou o mês que eu ia completar a maioridade, o seu Antônio me chamou no escritório dele. Eu sabia o que vinha. A conversa final, a decisão. Entrei na salinha com o coração disparado. Ele estava sentado atrás da mesa de madeira, mexendo em uns papéis. Me fez sinal para sentar. Carmen, você sabe por que eu te chamei, ele disse, tirando o chapéu e colocando na mesa. Você está perto de completar a maioridade. O acordo que fiz com sua mãe está chegando no fim. Fez uma pausa, me olhou nos olhos. Eu gostaria que você ficasse. Já te falei isso antes. Minha esposa tem muito afeto por você. Eu também te respeito. Você pode continuar aqui, estudar, ter um futuro seguro. Mas eu sei que você quer ir embora. Eu sei. Engoli seco. Minha voz saiu firme, mas as mãos tremiam. É verdade, seu Antônio. Eu quero ir. Não porque aqui foi ruim, não é isso. Mas porque eu preciso tentar viver minha própria vida. Preciso saber quem eu sou fora daqui. Ele assentiu devagar, sem raiva, sem decepção. Só com uma compreensão cansada. Eu entendo, menina. Mais do que você imagina. Eu também fui jovem um dia, também quis coisas. A diferença é que eu era homem, e homem sempre teve mais liberdade para escolher. Mas você lutou para ter esse direito, e eu respeito isso. Ele abriu uma gaveta, tirou um envelope grosso e colocou na minha frente. Isso aqui é seu. É o último pagamento, mais um extra que eu decidi te dar. Você cumpriu o acordo, trabalhou direito, nunca me deu problema. Você merece. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Abri. Tinha mais dinheiro do que eu esperava. Muito mais. Seu Antônio, isso aqui é demais. Não é não, ele cortou. É justo. Você deu seus anos de menina pra gente. A gente te deu casa, comida, estudo. Mas isso aqui, ele apontou pro envelope, é pra você começar sua vida, pra você não sair daqui sem nada. Os olhos encheram d'água. Eu não esperava aquilo. Não esperava generosidade, não esperava reconhecimento daquele jeito. Eu não sei como agradecer, eu disse com a voz embargada. Não precisa agradecer, só precisa viver bem, viver com dignidade. E se um dia precisar de alguma coisa, uma carta de referência, uma ajuda, você sabe onde me achar.
Saí dali com o envelope guardado no peito e o coração transbordando. Fui direto para o quarto da Dona Augusta. Ela estava deitada, como sempre, mas me esperava. Tinha pedido para o marido me mandar lá quando a conversa acabasse. Então é verdade mesmo, ela disse com um sorrisinho triste. Você vai nos deixar. Sentei na beirada da cama, peguei a mão dela. Dona Augusta, a senhora foi muito boa comigo. Me tratou como gente, me deu carinho, me ensinou tanta coisa. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca. Eu sei, minha filha, ela respondeu, apertando minha mão. E eu também nunca vou te esquecer. Você me fez companhia quando eu mais precisava. Me deu alegria nessa casa que às vezes era tão triste e silenciosa. Ela puxou minha mão, colocou sobre o coração dela. Eu queria que você soubesse de uma coisa. Quando você chegou aqui, pequenininha, assustada, eu fiquei com dó. Pensei, que injustiça tirar a infância de uma criança. Mas agora, vendo a mulher que você virou, eu vejo que talvez não foi só injustiça. Foi também oportunidade. Você cresceu forte, Carmen. Mais forte do que muita gente que nasceu com tudo na mão. Ela respirou fundo, cansada. Vai, minha filha. Vai viver. E se um dia tiver uma filha, ensina para ela que mulher não nasceu para obedecer calada. Mulher nasceu para escolher. Chorei ali, abraçada nela, sentindo o cheiro de talco e alfazema que sempre tinha naquele quarto. Chorei de gratidão, chorei de despedida, chorei de tudo junto. No dia em que eu fui embora, a fazenda inteira pareceu diferente. Era uma manhã clara, com sol dourado, pássaros cantando. O seu Antônio tinha mandado arrumar a caminhonete para me levar até a vila, onde eu ia pegar o ônibus para a cidade. Arrumei minhas poucas coisas, as roupas que eu tinha ganhado, os livros que me emprestaram e me deixaram ficar, o caderno da Mariana cheio de anotações minhas, o rosário que minha mãe tinha me dado, o certificado de conclusão do curso. A Terezinha veio se despedir. Ela não era mais hostil. O tempo tinha suavizado ela. Você foi corajosa, menina, ela disse com um meio sorriso. Eu fiquei aqui a vida inteira. Não tive coragem de sair. Você tem. Usa isso bem. O professor Mário também veio. Me deu um livro de presente, com uma dedicatória escrita à mão. Para Carmen, que plantou quando era tempo de plantar e agora vai colher. Com admiração, professor Mário. E quando eu subi na caminhonete, olhei para trás uma última vez. Olhei para a casa grande, para a varanda, para a janela do quarto da Dona Augusta, onde ela acenava com um lencinho branco. Olhei para a salinha de aula, para a cozinha, para o meu quartinho pequeno. Olhei para tudo aquilo que tinha sido minha prisão e também minha escola. E sabe o que eu senti, minha filha? Senti gratidão, mas também senti alívio. Porque pela primeira vez na vida, eu estava indo para um lugar que eu tinha escolhido. Não porque alguém mandou, não porque não tinha opção, mas porque eu quis. A caminhonete desceu a estrada de terra, levantando poeira, e a fazenda foi ficando para trás. Pequenininha, pequenininha, até virar lembrança. E naquele momento, olhando pela janela, com um envelope de dinheiro no colo e o futuro aberto na minha frente, eu entendi a lição de vida que aqueles anos todos tinham me ensinado. A gente não escolhe as dificuldades que a vida traz, mas a gente escolhe o que faz com elas. Pode deixar elas nos destruir ou pode usar elas para se construir. Eu escolhi me construir. E agora finalmente eu ia ver o que era viver sendo dona de mim mesma. Agora que te contei essa história toda, deixa eu te contar o que veio depois. Porque essa história não termina na estrada de terra com a menina indo embora. Ela continua. Quando cheguei na cidade, arrumei trabalho numa escola pequena como auxiliar. Ganhava pouco, mas era meu. Morei num quartinho alugado, dividi despesas com outras moças, passei aperto de novo, mas era aperto diferente. Era aperto de quem escolheu, não de quem foi empurrado. Continuei estudando à noite, tirei diploma de normalista, me formei professora de verdade. Minha primeira turma foi de crianças pobres, igualzinho eu tinha sido. E quando eu olhava para aqueles rostinhos, eu via a mim mesma, via a fome, a dificuldade, mas também a esperança. Com o tempo, conheci um homem bom.
Ele era carpinteiro, viúvo, pai de um menino pequeno. A gente casou, tivemos mais filhos. Não foi vida de conto de fada, não. Teve briga, teve dificuldade, teve conta apertada no fim do mês. Mas teve também escolha. Eu escolhi ele. Ele escolheu eu. E a gente construiu uma vida juntos, com as próprias mãos. Minha mãe viveu até ficar velhinha, viu os netos crescerem. Antes de partir, ela me chamou, segurou minha mão e disse: "Filha, eu sei que você sofreu por ter ido para aquela fazenda tão nova. Eu sei que você perdeu coisa que não volta. Mas olha você agora. Olha essa mulher que você virou. Professora, mãe, dona da sua vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu não sei se faria diferente. Porque daquele sacrifício nasceu você inteira." E eu chorei, mas não de tristeza. Chorei porque eu tinha entendido. Tinha entendido que a vida não é justa, que não é perfeita, mas que a gente pode tirar coisa boa até do que dói. Voltei na fazenda algumas vezes nos anos que se seguiram. Dona Augusta viveu mais alguns anos, sempre me recebendo com carinho. Quando ela partiu, deixou no testamento um relógio de ouro que tinha sido da mãe dela, com um bilhete. Para Carmen, que me deu alegria quando eu mais precisava. O seu Antônio envelheceu sozinho na fazenda grande. Encontrei ele uma última vez, já bem velhinho, sentado na varanda. Ele me olhou com aqueles olhos cansados e disse: "Carmen, você fez bem em ir embora. Fez bem em escolher. Eu sempre soube disso." E eu entendi, naquele momento, que ele também tinha suas prisões. Prisões diferentes das minhas, mas prisões do mesmo jeito. Hoje, aos 77 anos, quando olho para trás, eu vejo tudo com outros olhos. Não romantizo, não. Sei que foi duro, sei que foi injusto uma criança ter que tomar aquela decisão. Mas também sei que daquela dureza nasceu força. Daquela injustiça nasceu sede de justiça. E daquele sacrifício nasceu vontade de viver livre. Meus filhos cresceram sabendo dessa história. Sabendo que a avó deles trabalhou desde pequena, que estudou com dificuldade, que lutou por cada pedacinho de dignidade. E eles valorizam o estudo, valorizam a liberdade, valorizam as escolhas que têm. Você que está me ouvindo agora, talvez se reconheça em alguma parte dessa história. Talvez você também tenha tido que escolher entre coisas difíceis. Talvez você também tenha se sentido presa, sufocada, sem saída. E se for assim, deixa eu te dizer uma coisa. Você é mais forte do que imagina. As dificuldades que você passa não definem você. O que define você é o que você faz com essas dificuldades. Se você vai deixar elas te quebrarem ou se você vai usar elas para se construir mais forte. Eu escolhi me construir. E hoje, olhando para os meus cabelos brancos, para as minhas mãos enrugadas, para o caminho que andei, eu posso dizer com o coração em paz: valeu a pena. Não foi fácil, não foi justo, não foi sem dor, mas valeu a pena. Porque eu vivi. Vivi de verdade. Não sobrevivi só. Eu vivi. E você também pode viver, minha filha. Pode escolher, pode lutar, pode ser dona da sua própria história. Não importa quantos anos você tem, não importa quanta dificuldade já passou. Enquanto há vida, há escolha. Eu não sou mais aquela menina pequena de pé rachado e barriga roncando. Não sou mais a moça que servia gente rica. Hoje eu sou a Carmen. Avó, ex-professora, mulher que viveu, que amou, que chorou, que riu, que lutou. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina de 11 anos subindo na caminhonete verde, sabe o que eu diria? Eu diria: aguenta firme, pequena. Vai doer, vai ser difícil, vai ter noite de choro, mas você vai vencer. Vai crescer, vai aprender, vai se tornar dona de si mesma. E um dia, bem mais velha, você vai contar essa história para outras mulheres, e elas vão se sentir menos sozinhas. Vão se sentir compreendidas, vão se sentir fortes. Porque essa é a beleza de compartilhar nossas histórias, minha filha. A gente transforma a dor em aprendizado, transforma a solidão em companhia, transforma a fraqueza em força. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada por me dar esse espaço de desabafar, de lembrar, de reviver. E lembra sempre, você não é só o que a vida fez com você.
Você é também o que você fez com o que a vida te deu. Vai com Deus, minha filha, e nunca, nunca deixa ninguém decidir sua vida por você. Um beijo no coração de cada uma que me escutou. Com carinho, Carmen.